Olá, pessoal do Correio Cast, estamos aqui em mais um episódio nessa semana do Dia Internacional das Mulheres. Dessa vez eu trouxe o Dr. Felipe, defensor público de Gospé, vai contar para nós, vai explicar para todos nós sobre a campanha Mutirão das Famílias que acontece agora em março, uma ação muito importante. Então segue aqui, continua acompanhando a entrevista, vai começar agora, né? E siga o nosso canal. Curta também nosso canal no YouTube para continuar recebendo informações de forma imparcial e legítima aqui de Guaxupé. Bem-vindo, Dr. Felipe. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos aqui da equipe do Correio Quest. Correio Cast, né? Correio Cast, isso. E a gente está muito feliz de estar aqui, de poder vir divulgar esse programa nosso, divulgar um pouco da Defensoria e poder falar um pouco do nosso trabalho aqui em Gospé. Já estou aqui desde 2015, já tem aí quase 11 anos. E tem muita coisa bacana para contar para vocês. Nossa, que bom. Isso mesmo. E aqui as portas estão abertas sempre, viu? Obrigado. Doutor Felipe, o que vai ser o Mutirão das Famílias? Quando que vai começar? Quem pode participar? O Mutirão das Famílias é um programa da Defensoria de Belo Horizonte, estadual, que já foi passado para o interior já tem mais de 10 anos. E a gente agora está encampando isso aqui em Gospé. A gente já fez um outro mutirão que chamava Direito a Ter Pai, que era só para investigação de paternidade, as crianças que não foram registradas com os pais. Mas esse a gente visa a solução pacífica dos conflitos, as conciliações entre as pessoas para que evite os processos. No caso aqui em Guaxupé, a gente vai estar recebendo até sexta-feira agora as inscrições. Nós já temos mais de 40 já inscrições de sessões de conciliação que nós vamos fazer. Então, até o dia 6 de março. E nós vamos ter, da semana do dia 16 a 20 de março, aqui em Gospé nós vamos fazer 16 até 19 de março, de segunda até quinta-feira, nós vamos fazer um mutirão lá na Defensoria, para as pessoas poderem ir. São casos de divórcio, de guarda, de fixação de valor de alimentos. Nesse mutirão específico não entra a questão de investigação de paternidade, que é o DNA, né? Entendi. Que a gente até intermedia esse DNA, mas aqui a gente vai agora, dessa vez, são essas conciliações para as pessoas que precisam resolver essas questões aí. Mas são casos que já estão na justiça ou são casos novos? São casos novos, são casos que as pessoas estão procurando a gente está colocando os casos no mutirão para poder tentar conciliar. Se acaso não tiver acordo nessa semana, aí a gente judicializa. Aí, se for necessário, aí ingressa com as ações judiciais. Dá um exemplo, assim, de casos que as pessoas podem estar procurando vocês. Por exemplo, a pessoa está divorciando, né? E eles querem regularizar o divórcio. Aí, no divórcio, normalmente, que é dentro do direito de família, a gente resolve várias coisas. A gente resolve o valor da pensão, quem vai ficar com a guarda, se vai ser guarda compartilhada, unilateral. E a pessoa precisa levar um advogado? Não. Não precisa? Não. Nesse primeiro momento, a gente vai estar ali coordenando todo mundo, conversando, né? Tem uma equipe lá com a gente, eu vou coordenar os trabalhos e essa equipe vai conversar com todos a respeito de cada ponto daquilo que eles querem regularizar. Então, aí vai fixar o valor dos alimentos, vai fixar a guarda, vai fixar as visitas, fixar a partilha de bens, se tiver, nesse exemplo que eu estou dando do divórcio, né? E aí as pessoas a gente homologa isso e é como se tivesse tido um processo judicial. Só que não precisa ir para a justiça, porque a homologação pela Defensoria vale também como a gente chama de título executivo extrajudicial. Não é judicial, mas é extrajudicial. Então ele tem a mesma força. Caso não seja cumprido, ele também pode viabilizar um cumprimento de sentença a respeito daquele título que foi homologado pela Defensoria. Então não é necessário que vá para a justiça. E hoje no trabalho da Defensoria aqui em Gospé, o que vocês são mais procurados? Daqui em Gospé, nós temos atuação em diversos ramos aí do direito. Tem alguns deles que a gente não atua, mas a maioria deles a gente atua. A gente atua em direito de família, né, que é essa situação aqui do mutirão também, que são todas essas questões de casamento, de união estável, de alimentos, guarda, visitas e tudo que eu já mencionei. Nós atuamos também na área criminal, a defesa das pessoas que estão sendo acusadas na justiça. Então, a Defensoria Pública faz a defesa dos acusados. Pessoas que não têm condições de contratação de advogados privados, a gente que faz a defesa.
Também temos a atuação em toda a execução penal. O que é execução penal? Depois que uma pessoa tem uma condenação criminal, ela passa a executar a pena, seja em regime aberto, semiaberto ou fechado, né? E nessa execução de pena, as pessoas também precisam de atuação no processo. Por quê? Porque precisa peticionar, informar se mudou de endereço, se não mudou de endereço, quando está no regime aberto, pedir progressão de regime, se a pessoa já atingiu o prazo para ir para o semiaberto ou para o aberto, precisa pedir a progressão, a gente que faz, livramento condicional, a gente que pede, se tem direito a indulto pelo decreto, sempre que sai em dezembro, Tá. a gente que faz os pedidos. Claro que quando a pessoa tem advogado, são os advogados que fazem. Mas quando não tem condições de contratação de advogado, aí a Defensoria Pública que assume essa função. Além da execução penal, temos também atuação chamada curadoria especial. Em todos os processos que tramitam na justiça, quando uma parte é citada por edital, vou tentar explicar de maneira aqui menos formal, né, para as pessoas entenderem. A citação normalmente ela tem que ser pessoal, a pessoa precisa saber que ela está sendo processada. Receber em casa uma notificação. Exatamente, ela né? precisa saber para ela procurar o advogado, para ela se defender. Só que muitas vezes essa pessoa mudou, você não encontra, não sabe onde que está. Aí o que acontece? Acaba que depois que tenta encontrar várias vezes, essa pessoa é citada por edital. E aí, quando é citado por edital, tem que nomear um curador especial, a curadoria especial. E a Defensoria Pública é quem faz essa função. Então, aí a gente faz uma defesa, é claro que é uma defesa mais genérica, porque a gente não tem contato com a pessoa, né? Mas em todos os processos que tem essa citação por edital, é a Defensoria quem faz essa defesa daí, seja em processo de execução, seja em processo a gente chama de conhecimento, que é para definição do direito, mas é a gente que faz a defesa em todos esses processos. Também temos atuação em saúde pública. Saúde, chamada judicialização da saúde, né? As pessoas que não estão tendo condição a cirurgia está na fila do SUS, mas a pessoa... Medicamentos também, no Também, caso? mas medicamento está mais complicado, sabe? Os medicamentos também entram nessa área aí que eu estou dizendo. Mas os medicamentos, eles foram muito, muito tolhidos, a gente diz, impedidos até, por uma decisão nova agora, que vincula, inclusive, os juízes de instâncias inferiores do Supremo Tribunal Federal. Então, para que tenha direito a um medicamento que não é da lista do SUS, né? A gente chama que são as relações de medicamentos, tem a relação municipal REMUME, RENAME, relação nacional. Esses medicamentos, normalmente, muito raramente, não são fornecidos pela farmácia municipal ou pelo Estado, porque cada esfera é responsável por um tipo de medicamento, por um tipo de complexidade no tratamento. Então, quando está na lista, normalmente eles fornecem. Em Minas Gerais fornece normalmente. Acontece que, quando não está nessa lista, o Supremo Tribunal Federal entendeu que tem muitas condicionantes agora que estão com dificuldade do juiz dar uma liminar e dar o medicamento. Porque o médico que dá a documentação falando que a pessoa precisa do medicamento, ele precisa falar por que aquele medicamento está sendo prescrito e não o da listagem, o que já foi tentado na detalhar mais, no listagem, caso. por que ele não foi incorporado pela Conitec, que é um órgão da União, por que não foi incorporado nas listagens oficiais? Imagina, nenhum médico faz isso, eles não dão um relatório falando tudo isso. Então, acaba que a gente não está conseguindo mais as liminares. Ficou mais burocrático. Ficou mais burocrático, ficou mais difícil. Mas a gente ainda ingressa, né? A gente tenta orientar, tenta o máximo de documentação e faz lá a nossa parte. Mas cirurgias não entra nesse tipo, não. Cirurgias, a documentação é mais normal. Cirurgias, por exemplo, leito de UTI, uma pessoa que está precisando e está com urgência, precisa transferência de hospital. Questão aí de tratamentos também, outros tipos de tratamentos. Específico, Então, né? isso. Todo esse tipo de saúde pública também a gente atua. Aí, é até importante falar aqui que a gente não atua na área previdenciária, de benefícios da Previdência Social, porque a Previdência é um órgão federal, né? A Defensoria é estadual. Então, a gente não atua nessa área que deveria ser federal. Às vezes os processos são na comarca, mas mesmo assim a gente não tem essa competência. E também na área de direito do trabalho, a gente também não atua.
Então, isso também é uma área, é um direito especializado, também não tem, teria que ser uma defensoria pública da União, porque é uma justiça da União, não é justiça Entendi. estadual. E Entendi. a nossa função é estadual. Do estadual. Basicamente são essas. Tem mais, fora isso, a gente faz toda a orientação em direitos, quando as pessoas nos procuram, mesmo que a gente não atue, a gente Faz orientação. faz orientação e faz Legal. todo o papel ali de encaminhamento das pessoas. E aqui, nesses anos que você está aqui, que pesa mais? Que o pessoal procura mais? Tem alguma coisa que destaca? Alguma situação, alguma área de saúde, de partilha, de... Cada época é um tipo de abordagem. Cada época, tem época que o criminal acaba tendo mais demanda, porque acontecem mais problemas. Tem época que a direito de família acaba sendo maior, ou então a saúde. Depende muito da atuação do poder público, né? Porque a gente faz muito... O que a gente faz é um contraponto do poder público, né? Então, a gente aciona, na verdade, na justiça, o Estado e o município. Por exemplo, saúde é Estado e município o tempo todo. Então, se acaba que começa a demorar muito para vir a verba, para fazer as cirurgias, e começa as pessoas a ficar na fila muito tempo, aí aumenta muito a demanda nossa de processo de cirurgia. Quando vem a verba e destrava e faz os mutirões de cirurgias, aí diminui um pouco a saúde. Quando acaba, tem uma época que as pessoas acabam tendo mais problemas em casa, criminalmente, às vezes acontece algo também aí na atuação da polícia, que acaba que demanda mais intervenção nossa, a polícia faz as operações, né? Ou combate ao tráfico, aí a gente acaba tendo que fazer a defesa, e aí aumenta bastante a área criminal. Então, é sazonal. Então, vocês representam a população diante das autoridades municipais, estaduais, né? Para as pessoas entenderem. Sim, ou então mais contra o outro também, né? né? Se for individual também, porque direito de família, por exemplo, é a mulher contra o marido, isso, né? Esse tipo, então depende muito da abordagem, mas ali a gente não tá ali só para entrar com processo, não. Esse mutirão justamente é nesse sentido, porque prioritariamente a gente sempre, nessas questões de família, a gente sempre tenta essa solução extrajudicial, de conciliação, de conversa, porque a gente sabe e entende que isso tem muito mais efetividade na prática, né? Se depender de um processo, da justiça... Demora demais. Demora muito e muitas vezes a decisão não agrada a ninguém. Isso. Porque não é você que decide a sua própria vida, né? Você botou na mão de um terceiro. Então, só para reforçar, até sexta-feira agora, dia 6, as pessoas podem procurar a defensoria aqui perto, de frente ao Parque Infantil, ao né? Parque Infantil, descendo ali para a Catedral. Isso, qual que é o horário de funcionamento? A gente funciona para atendimento ao público do meio-dia até às 17. Mas de manhã fica aberto também. Para inscrição, pode, se a pessoa estiver trabalhando à tarde, pode ir de manhã. O nosso atendimento, normalmente, fora do mutirão, ele é do meio-dia até às 17. Certinho, então, doutor Felipe, eu acho que deu recado aqui, explicou um pouquinho, e fica aqui à disposição o nosso estúdio, o Jornal Correio Sudoeste, para quando tiver alguma notícia, mais mutirões, né? Posso estar usando o nosso canal aqui para divulgar para a população. Com certeza, nós voltaremos. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço a todos aí da equipe. Obrigado.